Etnocentrismo e relativismo cultural. Habilidade: compreender a ideia de cultura do ponto de vista antropológico. O que é etnocentrismo? O que é relativismo cultural? O termo etnocentrismo ele tem origem na cultura grega. O termo etnocentrismo é composto por três palavras: etno, igual a povo; centro, significa que vem do centro, aquele povo é colocado como centro, como um povo superior; e ismo, sufixo que designa prática de algo. Isto é, etnocentrismo é a postura segundo a qual avalia-se os outros povos a partir da própria cultura. Um povo é colocado numa determinada posição de superioridade em relação ao outro. Por exemplo, os portugueses, ao chegarem ao nosso território no século XVI, território que não pertencia aos portugueses, eles afirmavam que os nativos não eram humanos, não tinham cultura, porque vivia de forma diferente com a cultura europeia. Outro exemplo, os mesmos portugueses frentes aos africanos consideravam que esses dois povos, africanos e indígenas e nativos, não eram gente, por isso poderiam escravizá-los, deveriam ser batizados, deveriam assumir a religião luso-europeia. Quais são as características do etnocentrismo? São várias. Não respeita o diferente, julga os outros conforme, nos colocando como etnocêntricos, né? Julga os outros conforme os nossos padrões, de acordo com a minha cultura, com o meu ponto de vista. E isso é um problema quando se pensa sociologicamente. É preciso assumir uma postura de distanciamento diante do modo de pensar do outro. É preciso compreender o outro do jeito que ele é, na sua essência. E tentar se colocar no lugar do outro e compreender o outro, compreender como ele pensa. Ter uma atitude não significa deixar de ser quem é, mas aceitar o outro na sua diferença. Para combater o etnocentrismo, é preciso se colocar no outro, perante o outro. E se colocar perante o outro com esse distanciamento não significa negar a si mesmo. Significa tomar distância e aceitar o outro como ele é, na sua diferença. Respeitando, procurando ouvi-lo. E essa postura ela tem um nome. Essa postura de distanciamento, de aceitar o outro como ele é, na sua essência, na sua diferença, nós chamamos de relativismo cultural. Por que relativismo cultural? Por que relativizar? O que relativizar? Relativizar nossa maneira de ser, agir e pensar. Se colocar numa postura de igualdade, postura de ouvir, sentir, aprender com o outro. Colocar-se no lugar do outro, na dor do outro, na fragilidade do outro. Compreender a cultura do outro. Relativizar é estabelecer um distanciamento e conseguir entender o outro do jeito que ele é. E muitas vezes não estamos dispostos a fazer isso, a nos questionar a nossa postura, para tentar compreender o outro. E quais são essas razões de não querer fazer isso? As razões do etnocentrismo, dentre outras situações, está a questão do medo. Temos medo do outro. Medo porque quando dizemos que o outro é inferior, nós nos colocamos numa posição de superioridade. O outro mostra os nossos limites. Quando nos colocamos numa posição de superioridade, estamos sempre corretos. Somos os melhores. Logo,
Não precisamos questionar nossa postura, nosso agir, nosso pensar, nosso sentir. Quando olhamos o outro e procuramos compreendê-los, não estamos apenas olhando para ele, estamos também nos entendendo, estamos olhando para nós mesmos. E muitas vezes não estamos dispostos a fazer isso. E por que não queremos fazer isso? Aceitar o diferente nos leva a refletir nossa própria existência, nosso próprio ser. E muitas vezes não estamos preparados. Nós gostamos de achar que o nosso ponto de vista é o único, é o melhor, é o verdadeiro. A nossa cultura é a única, é a melhor, é a verdadeira. Nossa religião é a única, é a melhor, é a verdadeira. O nosso saber intelectual é o único, é o melhor, é o verdadeiro. Com isso, caríssimos, fugimos da responsabilidade de pensar sobre as escolhas que fazemos. Muitas vezes, até dizemos, né? Até assumimos o etnocentrismo, dizendo o seguinte: não temos escolha. O mundo deve ser assim. Sempre foi assim. Não há o que mudar. O diferente está sempre errado. É sempre inferior. Essa é a posição de quem assume o etnocentrismo, quem se coloca perante o outro com superioridade. É importante olharmos para os outros, as outras culturas, os nossos ancestrais, aquelas culturas que nos ofereceram a cultura que temos hoje. No caso aqui do nosso Brasil, a tríplice cultura, os nativos que aqui haviam, que hoje estão tentando sobreviver, os africanos que para aqui vieram, como escravos, como mercadoria, e aos portugueses, que a partir do século XVI, eles tornaram o Brasil do jeito que era hoje. Então, perante a nossa realidade humana, cultural, temos que olhar para o outro com respeito, com atenção. Esse distanciamento, procurar entender o outro do jeito que ele é a partir da sua cultura, é chamado de relativismo cultural. Eu tenho que relativizar a minha cultura. Posso colocar ela como centro de tudo. Eu preciso entender o outro do jeito que ele é, como ele se expressa, como ele entende, segundo a sua concepção de mundo. É preciso tolir, purificar, eliminar o etnocentrismo. Um povo não é superior ao outro. Uma etnia não é superior à outra. Todos estão interligados. E esse distanciamento, querer o bem do outro, escutar o outro, ela faz parte da nossa existência. Teremos uma boa convivência, teremos um futuro, uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais rica, que a partir do momento que eu tenho um diferente, como um ser que complementa a minha cultura, meu modo de pensar, meu modo de agir, teremos valores, teremos uma maior riqueza. O outro não é o meu adversário, não é o meu inimigo. O diferente, ele me complementa. Ele complementa o meu ser, do meu povo, da minha cultura. Todos seremos um único povo, mesmo diferente, cada um manifestando sua grandeza, sua beleza. Etnocentrismo, jamais. Relativismo cultural é uma maneira de crescer, de compreender o outro do jeito que ele é.